Olá pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Esse vídeo então é para explicar, para dar uma ajuda aí na resolução dos exercícios da nossa terceira e última lista, tá? Essa lista ela tem 3 exercícios, sendo um deles sobre as treliças, e os últimos 2 exercícios são sobre o nosso esforço cortante, momento fletor e também força normal, que nós discutimos na última aula. O primeiro exercício ele diz o seguinte, determine a força em cada membro da treliça e indique também se esses membros eles estão sob tração ou sob compressão. Então a gente tem uma treliça aqui, temos ali os pontos A, B, C e D. Temos as distâncias, então entre o ponto D e o ponto A eu tenho 1,2 metros, entre o ponto A e o ponto B eu tenho 0,9 metros, tem uma carga aqui vertical para baixo de 1,5 kN no ponto D, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é o diagrama de corpo livre. Então, eu vou marcar ali todos os esforços que eu tenho, incluindo as minhas reações. Vejam que, no ponto A, essas bolinhas aqui, nessas rodinhas aqui, indicam que no ponto A eu tenho um apoio do tipo rolete, Então esses apoios ambos estão na parede, tá? Tem um apoio do tipo rolete no ponto A e um apoio do tipo pino no ponto B. Então no ponto A vai surgir só uma reação, na horizontal nesse caso, porque ambos os apoios estão na parede, não no chão. E aqui no ponto B vão surgir 2 reações, uma na horizontal e uma na vertical, tá? Vocês podem marcar aqui as reações, eu marquei dessa forma, Então, eu marquei a reação no ponto A desse jeito, chamei ela de AX, e marquei a reação no ponto B dessa forma aqui, as 2 reações, na verdade, chamei uma de BX e uma de BY. Se você, por acaso, adotar outras orientações, vamos supor que eu tivesse adotado BX para cá e BY para baixo, ou AX aqui no outro sentido, você vai saber se esse sentido ele está certo quando você calcular as reações nos apoios, Então, se alguma das reações nos apoios der negativa, você já sabe que o sentido que você adotou não está correto, Então, você tem que alterar ele, tá? Então, eu, a princípio, adotei esses sentidos aí para as reações nos apoios e marquei também aqui no ponto D a carga vertical para baixo de 1,5 kN. Então, primeiro passo, depois que eu desenhei o diagrama de corpo livre, eu vou calcular as reações nos apoios, Eu, quando resolvi, adotei o ponto B como ponto de referência, Então, eu fiz soma de momentos em relação ao ponto B igual a 0. Por que eu peguei o ponto B? Porque ele tem mais reações ali, Ele tem 2 reações. Então, eu já consigo, fazendo os momentos em relação ao ponto B, eu já consigo eliminar essas 2 reações aqui do meu cálculo, Então, você vai descobrir, fazendo somatório de momentos em relação ao ponto B, você vai descobrir o valor do AX. Lembra que se der negativo, você adotou o sentido errado. E aí depois você faz soma de forças em x igual a 0 e soma de forças em y igual a 0 para encontrar os valores de bx e by, tá? E aí, mais uma vez, se você encontrar valores negativos, o sentido que você adotou não está correto, você precisa mudar. Depois eu fiz a análise do nó D, então esse nó aqui. Então você vai ter essa força de 1,5 kN para baixo, você tem uma força aqui do ponto D para o ponto A, que eu adotei como sendo de tração, porque eu não sei se é tração ou compressão, então eu parti do princípio que é tração, mas eu vou saber se está certo também, porque depois, quando eu chegar no resultado, se ele der negativo é compressão, se ele der positivo realmente era tração. E aqui de D para C, o FCD, eu também adotei como sendo um esforço de tração, tá? Então eu tenho essas 3 forças no nó D, e existe um ângulo aqui, eu chamei esse ângulo de ângulo alfa. Eu sei quanto é esse ângulo alfa? Ainda não, mas dá para eu descobrir qual que é esse ângulo alfa aqui? Dá, por quê? Vejam que é um grande triângulo retângulo, de base 1,2 e de altura 0,9. Então, se o meu alfa está aqui, eu tenho o valor do cateto oposto e do cateto adjacente.
Se eu fizer tangente ali, depois tangente menos 1, eu descubro esse ângulo. Descobri o ângulo, aí eu venho aqui, ó, soma de forças em y igual a 0 e soma de forças em x igual a 0. O que eu vou precisar fazer? Na soma de forças em y, né, eu preciso decompor essa força aqui FCD usando o ângulo, então vai ficar FCD vezes o seno do ângulo menos 1,5, né, e eu vou achar o valor então do FCD, e vou fazer soma de forças em x igual a 0. FCD vezes o cosseno do alfa, né, do ângulo que eu encontrei, mais FAD, né, igual a 0, eu vou achar o valor do FAD. Beleza, já vou ter determinado o valor do FCD e do FAD. Se eu olhar também, ó, o valor que eu tenho de FCD vai ser o mesmo valor que eu tenho de FBC, né, aqui, ó, essa força aqui, ela é igual desse elemento, desse nó até esse, desse nó até esse, então FCD e FBC são valores iguais. E aí no final, né, quando eu for analisar o nó A, eu vou achar o valor do FAB, né, que acho que vai ser o único que vai estar faltando. O FAB e o FAC. Eu vou achar quando eu analisar o nó A, tá? No final. Bom, o próximo exercício é um exercício de para a gente determinar a força normal, esforço cortante e o momento fletor no ponto C. Então a gente tem aqui, ó, duas cargas distribuídas, né? Aliás, uma carga distribuída, mas que a gente consegue dividir em duas formas geométricas, um retângulo e um triângulo retângulo. Comprimento do material de 6 metros, ponto A e ponto B, ambos apoiados em apoios do tipo simples, né, ou roletes. Então, no ponto A vai se desenvolver uma reação só na vertical e no ponto B também uma reação só na vertical. Primeiro, então, concentra as cargas calculando as áreas do triângulo retângulo e do retângulo. Calculei as áreas, beleza, agora eu vou fazer o meu diagrama de corpo livre já posicionando corretamente essas cargas que eu concentrei, também mostrando as reações nos apoios A e B. Aí eu vou agora determinar exatamente o valor, né, os valores dessas reações nos apoios, ou seja, o valor de AY e o valor de BY. Como? Usando essas duas equações aqui. Somatório de momentos em relação ao ponto A igual a 0 e somatório de forças em Y igual a 0. Vai ser suficiente para determinar esses valores aí de AY e de BY, tá? Beleza, o que eu faço depois? Depois, ó, eu particularmente, depois que eu determinei a posição, as reações dos apoios, eu preferi... Ixi, cadê o ponto C aqui? Não está aparecendo. Onde está o ponto C? O ponto C, deixa eu ver, ele vai estar... bem aqui, ó. Deixa eu ajustar isso. Sempre passa alguma coisinha, né? Então, o ponto C, ó, ele vai estar exatamente aqui, ó. Tá? Então, estava falando do ponto C e não havia marcado ele. Então, ó, vou colocar aqui. Ponto C. Então, o ponto C, ó, ele está exatamente ali, no limite entre o triângulo retângulo e o retângulo, tá? Então, ele está exatamente aqui, ó, onde começa o triângulo retângulo e onde começa o retângulo, no limite ali, na fronteira entre os dois, tá? Que eu preferi fazer? Quando eu fiz o corte, né, eu fiz o corte em cima do ponto C, eu preferi trabalhar com esse lado aqui, né? Então, você vai ter, depois que você fizer o corte, né, depois que você determinou as reações nos apoios, aí você faz o corte. Eu preferi trabalhar com o lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, você vai ter o quê? AY no ponto A, você vai ter a carga concentrada do triângulo retângulo aqui, e você vai ter o ponto C. Aí ali no ponto C, usa lá as nossas convenções, né, do slide, você vai marcar força cortante, momento fletor e força normal, aplicar as condições de equilíbrio, você vai encontrar esses três valores, NC, VC e MC, tá? Bom, o último exercício, também de cargas distribuídas, né? E tem uma carga concentrada também, então tem a distribuída e tem a concentrada. A gente quer determinar a força normal, esforço cortante, momento fletor no ponto B, que está aqui, ó, tá? No meio ali da carga que está distribuída.
Primeiro, então, concentrar essa carga que está formando um retângulo, então calcular a área desse retângulo. Segundo, fazer o diagrama de corpo livre já com a carga concentrada, né? Então você vai marcar lá. Veja que no ponto A você tem um rolete, então vai ter uma reação só na vertical, a Y. No ponto C você tem um pino, então vão ter duas reações, uma na vertical e uma na horizontal, CY e CX. Faz o diagrama de corpo livre, calcula as reações nos apoios, né? Então, ó, eu fiz em relação ao ponto C, tá? Somatório de momentos em relação ao ponto C igual a zero. Calculei lá os valores das reações, AY, AX, aliás, AY só, CY e CX. Depois você vai precisar cortar, né? Aí o que eu fiz? Eu cortei aqui no ponto B, né? Eu já tinha concentrado a carga uma vez? Já, né? A carga tinha ficado onde? Exatamente em cima do ponto B. E aí eu usei essa concentração de carga para calcular as reações nos apoios. Quando você cortar, você vai ficar com essa situação aqui, ó. Você tem uma parte da carga distribuída ali do lado que você preferir, né? Ó, eu preferi esse lado aqui porque era o que tinha menos coisa, né? Então, ó, você tem a carga distribuída de 3 kN por metro ao longo de 1,5 m, que é do ponto A até o ponto B. Você vai precisar concentrar de novo essa carga, né? Faz o que com ela? Calcula a área do retângulo de novo, concentra ela aqui na metade desse 1,5, ou seja, você precisa fazer um novo DCL, né? Você já vai saber o valor do AY, você vai concentrar essa carga e o B você vai marcar aqui de acordo com a nossa convenção. VC, NC, aliás, VB, NB e MB, né? Normal em B, cortante em B e momento fletor em B, né? Aí você vai fazer as reações nos apoios para descobrir, aliás, você vai fazer as condições de equilíbrio para determinar VB, NB e MB, tá? E aí acabou, tudo bem? Espero que tenha ajudado, e aí as respostas estão na lista, e aí qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Obrigado, gente, até mais, se cuidem, bom restante de semana.